Bancas de heteroidentificação e reserva de vagas. Saiba como funciona o processo na UESB e a importância dessa ferramenta na garantia da inclusão e acesso ao ensino superior. Este é um dos destaques do UESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também. COP30, perspectivas para o futuro. Na quinta reportagem da nossa série especial, você vai saber mais sobre as espécies endêmicas na nossa região e qual a importância de preservá-las. E ainda, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Na edição de hoje, você vai conferir uma reportagem especial que mostra como a luta contra o racismo e pela igualdade continua viva e urgente. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é quinta-feira, dia 20 de novembro. O UESB Notícias, segunda edição, começa agora. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao UESB Notícias, segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre acesso e inclusão na UESB. Desde o último vestibular, a instituição adotou as bancas de heteroidentificação, uma importante política de garantia de direitos de acesso ao ensino superior. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Lins. As políticas de ações afirmativas foram implantadas aqui na UESB no ano de 2008. Mas foi a partir deste ano que a universidade adotou as bancas de heteroidentificação. Não havia necessidade, só que aí, talvez como as pessoas perceberam que era só uma autodeclaração, alguém foi lá e falou, então eu vou me autodeclarar, se é só isso, né? E aí começaram as fraudes, e aí com as fraudes começaram as denúncias, e aí todas as universidades passaram a realizar as bancas, praticamente todas as bancas de heteroidentificação, e o próprio movimento negro passou a reconhecer a importância dessa estratégia de proteção das vagas. Desde então, já foram mais de 500 candidatos submetidos, em uma janela que analisa não apenas a aparência, mas também o recorte econômico ao qual essa pessoa está submetida. O objetivo da banca é garantir que as vagas sejam ocupadas pelo perfil estabelecido em lei. Porque hoje o movimento já diz que existe o pardo negro e o pardo branco, né? Onde é que essa pessoa está? Então, também para dizer para você que é pardo, né? Que a gente não está aqui trabalhando e olhando para você como um fraudador, né? Então, a gente também ter esse cuidado com todas as pessoas que estão ali, mesmo as que têm a sua autodeclaração indeferidas, né? Érica Gonçalves é aluna do campus de Vitória da Conquista. Entrou este ano na universidade e já passou pela banca de heteroidentificação. Foi uma participação tranquila, apesar de ficar um pouco tensa, mas os examinadores passam muita tranquilidade e confiança para que os alunos se sintam mais confortáveis. Ela veio de escolas públicas na educação básica e se autodeclarou parda. Meu pai é negro, minha mãe é branca e minha avó é negra retinta. Apesar da legitimidade da banca, a intenção é que no futuro ela não exista. Nosso sonho é que ela acabe um dia, né? Inclusive a heteroidentificação, lá na frente a gente vai falar, nossa, a gente precisou fazer isso, que triste, né? Mas precisa porque já mostra resultados. O Ministério da Saúde anunciou uma nova parceria com o setor privado que vai permitir a fabricação da insulina Glargina aqui no Brasil. Com o acordo, o abastecimento do Sistema Único de Saúde não mais será dependente da insulina importada. A Glargina é utilizada para o tratamento de diabetes dos tipo 1 e 2. Em muitos casos, permite que o paciente faça apenas uma aplicação por dia. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Este é o primeiro lote da parceria para a produção de insulina Glargina no Brasil. Chegaram hoje em São Paulo
pouco mais de 2 milhões de frascos. Até o final do ano, devem ser entregues mais 4 milhões e 700 mil unidades. No ano que vem, deve ser entregue uma quantidade semelhante, mas a meta é conseguir fabricar mais de 30 milhões de unidades aqui no Brasil. A produção nacional será possível graças a uma parceria entre a Fiocruz, uma empresa brasileira de biotecnologia, e uma companhia chinesa, uma das maiores produtoras de insulina do mundo. Grande avanço para quem sofre com diabetes tipo 2. Além disso, a garantia da produção aqui no Brasil deter a tecnologia, produzir as etapas todas aqui, isso é uma segurança também, porque faz com que esse paciente não fique submetido a crises internacionais de produção da insulina como existe hoje. A parceria com a Fiocruz prevê a transferência da tecnologia da empresa chinesa ao Brasil. Ao final desse processo, que deve durar 5 anos, o principal insumo para a fabricação de insulina deverá ser feito na unidade da Fiocruz, no Ceará. Há 20 anos o Brasil não produzia insulina. Nesse 2025, nós estamos produzindo já 2 tipos de insulina. Uma insulina recombinante, uma parceria com a Índia, e agora a insulina glargina, uma parceria com a China. Vamos para o intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco, na nossa série especial COP30, Perspectivas para o Futuro, você vai conhecer quais são as espécies endêmicas da nossa região e qual a importância de preservá-las. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil. A tela da gente. Jornalismo público focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui no N1, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ao longo desta semana, você tem acompanhado em nossos telejornais especiais sobre a COP30, a cúpula do clima que acontece até o fim de semana em Belém, no Pará. No episódio de hoje, você vai conhecer quais são as espécies endêmicas da nossa região, que é conhecida pela grande biodiversidade, e também os riscos enfrentados e os desafios para a sua preservação. O que torna uma região única? O relevo, o clima. Vitória da Conquista é um município conhecido por sua mata de cipó. Vitória da Conquista, ela é formada basicamente pelo encontro dos 2 biomas principais aqui do Brasil. Então, Mata Atlântica a leste, né, que até a metade mais ou menos do município, e Caatinga a oeste. O encontro desses 2 biomas forma uma fitossonomia muito especial, que é a conhecida como mata de cipó, ou floresta estacional semidecidual. Além das espécies nativas, são encontradas 6 espécies endêmicas por aqui. Realmente nós temos, em tese, 6 espécies endêmicas do município, registradas como endêmicas. A maioria está dentro da família Bromeliaceae, são dos grupos das bromélias. E destas, do grupo das bromélias, a gente conhece muito pouco. Não se sabe o tamanho da população e nem o habitat, o período de floração, quem são os seus visitantes e tudo mais. Com relação ao Melocactus conoides, esse você tem um conhecimento melhor. O Melocactus tem sua comercialização proibida. Esses foram apreendidos durante uma operação do governo municipal em uma feira livre da cidade.
No herbário mantido pela Prefeitura, é possível apreciar outros exemplares igualmente raros, como é o caso dessas bromélias. O herbário é uma amostra da diversidade da vida botânica em Vitória da Conquista. Ele ajuda a preservar espécies, mas está muito longe de ser a principal ferramenta para combater os problemas relacionados à ecologia. A importância está justamente na interação dessa espécie com outras espécies, né? Então, se o Melocactus ele é extremamente resistente à seca devido à sua capacidade de resiliência, por quanto de reserva de água. Então, ele vai ser capaz de produzir frutos em épocas que outras plantas não estão produzindo fruto. A copaíba é um bom exemplo de espécie para a gente entender sobre este equilíbrio. A copaíba é uma espécie que ocorre, é nativa aqui da região. Ela ocorre também aqui na Serra do Periperi. Então ela é interessante porque na semente dela tem uma massinha que os pássaros adoram essa massinha. Então quando os pássaros pegam a semente para se alimentar, eles acabam dispersando essas sementes. Então é bem interessante. Entre as plantas mais vulneráveis está a braúna. Mesmo com todos esses espinhos, não consegue se proteger da ação de certos predadores. É verdade que nem todas as espécies têm potencial ornamentativo, nem por isso são menos necessárias para o equilíbrio do ecossistema local. O Parque Municipal da Serra do Periperi é uma unidade de conservação com cerca de 1.100 hectares. Então ele está inserido na área urbana do município de Vitória da Conquista. Então tem muita ação humana, principalmente queimada, descarte de lixo, retirada do Melocactus, que mesmo com fiscalização, tem pessoas que ainda retiram para comercializar. Então é uma questão de consciência e de educação ambiental, né? As pessoas terem essa consciência da importância desse patrimônio para a cidade. No próximo episódio, acompanhe como as iniciativas sustentáveis ajudam a preservar o equilíbrio ecológico. Confira agora como ficam o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, é de céu nublado sem chuva. A temperatura mínima pode chegar aos 16, com a máxima de 24 graus. Amanhã, o tempo será de céu com muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas oscilam entre 17 e 25 graus. No sábado, o dia será de sol entre nuvens. A mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 27. Acompanhe como ficam tempo e temperatura para as outras cidades do sudoeste baiano. Em Itapetinga, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 20 e 29 graus. Em Jequié, a quinta será parcialmente nublada, com períodos de chuva ao longo do dia. A máxima chega aos 25 graus e a mínima deve ser de 20. Em Belo Campo, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva no período da noite. A máxima pode chegar aos 29 graus e a mínima aos 20. A gente vai para mais um intervalo aqui no UESB Notícias e no próximo bloco, hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E nós preparamos uma reportagem especial que mostra como a luta contra o racismo e pela igualdade continua viva e urgente. O intervalo é rápido, a gente volta já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso.
procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. As manhãs da TV Brasil começam com educação. Documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra a UESB é para você! Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. No Brasil, o 20 de novembro é mais do que uma data no calendário. É um chamado à memória, à resistência e à valorização da cultura afro-brasileira. Um dia para celebrar conquistas, reconhecer desafios que ainda precisam ser enfrentados. Na reportagem especial de hoje, você vai conferir como a luta contra o racismo e pela igualdade continua viva e urgente. Ninguém ouviu um soluçar de dor num canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Dia da Consciência Negra. Sabe como surgiu? Sim? Não? Então eu te farei um breve resumo. No ano de 1971, jovens universitários negros de Porto Alegre se reuniam constantemente para discutir questões e injustiças que norteavam jovens da capital gaúcha, como também de todo o Brasil. Uma dessas pautas era a criação de um dia que pudesse discutir e celebrar a cultura da comunidade negra aqui no país. Os integrantes decidiram que seria 20 de novembro, data essa marcada pela morte de um dos principais líderes da resistência e luta da comunidade negra aqui no país, Zumbi dos Palmares. A data foi ganhando mais popularidade com o passar dos anos. E um desses impulsionadores foi a criação do Movimento Negro Unificado, o MNU, no ano de 1978. Porém, ainda foi preciso que muito tempo se passasse. E apenas em 2011, o 20 de novembro entrou oficialmente na agenda de feriados do país. Porém, apenas em 21 de dezembro de 2023, através da Lei 14.759, o dia 20 de novembro se tornou oficialmente feriado nacional. Eu acho que é importante resgatar a história da noção de consciência negra, porque isso começou na década de 1970, quando o movimento negro entendeu que a data do 13 de maio ela não representa a luta e a fome, a resistência da comunidade negra, dos afro-brasileiros, e entendeu que precisava de uma data que fosse mais valiosa, que representasse todas essas lutas. Então a noção de consciência negra, ela passa por um conjunto de jovens negros em Porto Alegre, em 1970 também. Eles criam esse movimento tentando resgatar uma data que representasse a valorização de uma ideia de resistência, não uma ideia que fosse... ela é festiva, mas essa festividade dela, ela tem uma noção de consciência. E outra questão é o processo de formação. Nós precisamos ter processos cada vez mais formativos e interessantes de entendimento do que é a sociedade. E essa manutenção, claro, de cobrança. A gente tem que ocupar todos os espaços, ocupar os espaços de organização coletiva e fazer cobranças. Porque eu acho que esse é um aspecto fundamental dentro da nossa sociedade, né? Eu lembro até uma coisa que é importante, só para ver como é que é essa questão, como isso impacta, essa própria classificação que nós utilizamos hoje, né? Quem é um negro no Brasil?
quem é o negro no Brasil é a junção de pretos e pardos. Então, e aí essa foi uma reivindicação histórica do movimento negro, entendendo que as pessoas pretas e pardas é a composição das pessoas que são chamadas negras. Então isso é uma reivindicação coletiva, você organiza, você estabelece um processo de estudo, você faz um estudo sobre a sociedade brasileira e entende, para que não haja distinção no projeto de organização coletiva, nós estabelecemos a classificação negra, a junção de pretos e pardos. E isso vai para vários setores de como cobrança. Você vai cobrar o Conselho Nacional de Educação, você vai cobrar os seus conselhos municipais, os conselhos que são estaduais. Você vai dentro desses espaços de forma organizada, de forma coletiva, e você consegue aprovar suas pautas e as suas reivindicações. Esse é um dos exemplos assim, históricos também que acontecem no movimento. Então, mas é uma luta constante, né? A luta do racismo é uma luta contra uma projeção ideológica muito antiga, né? Que surge desde a década do século XIX. Mas é uma luta constante em todas as esferas da nossa sociedade, né? Eu acho que isso é uma das coisas contemporâneas, inclusive, né? Para a juventude negra, o acesso a espaços que historicamente eles nunca acessaram. Exemplos de ações como essas é João Gabriel de Oliveira, arquiteto negro, idealizador da Sala Preta, que busca mentorar jovens negros no ramo da arquitetura. Quando eu percebi que eu tinha como ajudar outras pessoas nesse sentido, foi quando surgiu a ideia da Sala Preta. Eu já faço parte de um grupo chamado Arquitetura de Preto, que é um movimento que busca conectar arquitetos negros no Brasil inteiro. Eu sou coordenador regional Bahia. Essa iniciativa foi criada por Pedro Rubens, que é um arquiteto lá de Minas Gerais. E dentro de Bahia eu tento fazer as movimentações necessárias para que a gente consiga se conectar, enfim, tornar a comunidade negra mais unida nesse sentido. E dentro da arquitetura de preto, eu comecei a sentir uma necessidade de que, para além de conectar os arquitetos, a gente precisava qualificar eles para o mercado, né? Deixar eles capazes de atender um cliente, de conseguir passar um orçamento de forma correta, precificar de forma correta. Tanto a arquitetura de preto quanto a Sala Preta, eles existem justamente para poder ser um facilitador. De alguma forma, garantir que essas pessoas negras consigam acessar esses espaços que até então foram mais difíceis de serem acessados, sabe? Sentir na pele o tratamento diferente e a dificuldade de acessar espaços. Sentimento esse que João Gabriel foi exposto por diversas vezes, mesmo depois de se firmar e conquistar um diploma. Quando eu me formei, que eu comecei a entrar nos espaços mais elitizados ainda da profissão, que eu comecei em lojas, etc., eu comecei muito a ser confundido, né? Então, eu nunca era o arquiteto, eu era o estagiário, ou eu era apenas uma pessoa curiosa, mas eu nunca me considerava o arquiteto. Até eu conseguir ser visto como arquiteto levou um tempo. E eu achava que era porque eu sou novo, enfim, até perceber que não, né? Que na verdade era por conta da minha aparência. Cabelo crespo, nariz grande, boca grande, pele um pouco mais escura, tudo isso vai interferir na forma como as pessoas tratam a gente. A pigmentocracia é isso, né? Quanto mais claro você é, mais acesso você tem. Quanto mais escuro você é, menos acesso você tem. Então, o racismo estrutural ele se manifesta dessa forma, de forma violenta, tentando de alguma forma não garantir esse espaço pra gente. E o que eu tento fazer com a Sala Preta é fazer com que esses alunos adentrem os espaços, mesmo que esses espaços muitas vezes não queiram a gente ali dentro. Tem autoestima, tem essa vontade de fazer sempre, porque você vai acabar tendo que fazer mais, e se conecte com os seus, porque sem os seus você não consegue chegar em lugar nenhum. Um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra e paz. O UESB Notícias fica por aqui. Reveja os nossos telejornais no nosso canal no YouTube. Outras notícias locais você confere amanhã ao meio-dia com Marcel de Souza no UESB Notícias, primeira edição. E a seguir você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.
A nova revista eletrônica de esporte está chegando com tudo. Futebol sempre em destaque. Mas não só os gols. Tem muita análise e opinião. E o esporte paralímpico? Aqui tem espaço o ano inteiro. Entrevistas com quem faz o esporte acontecer. Atletas, técnicos e especialistas. Os grandes eventos do Brasil e do mundo. E quadros sobre nutrição, saúde, treino e bem-estar. Porque se cuidar faz parte do jogo. Tudo isso e muito mais no Brasil Esporte. Todo domingo às 8h30 da noite, aqui na TV Brasil.